João 14, 19. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Jesus dizendo para os seus apóstolos, antes da crucificação, ele vira-se para os seus apóstolos e diz: daqui a pouquinho, o mundo não me verá mais, mas vocês continuarão me vendo, vocês continuarão comigo, e eu com vocês. Essa palavra é muito séria, porque ela se cumpriu, e ela tem se cumprido. Quem está no mundo, quem está fora dos domínios da igreja, não vê Jesus, vê um reflexo de Jesus. Ah, mas como é que você diz isso, pregador? Eu digo isso muito baseado na Bíblia, muito embasado na Bíblia. Porque alguém, para ver Jesus, ele tem que ver Jesus. E quem é Jesus? Como é que vê Jesus? A gente vê Jesus quando a gente concorda com o que ele fala, com a palavra dele. E o mundo não concorda com o que Jesus fala. O mundo não concorda com o conceito bíblico do pecado. O mundo não concorda com o perdão do pecado de acordo com a Bíblia. Somente através de Jesus. O mundo não concorda com isso. O mundo não gosta de ouvir falar de pecado. O mundo não gosta de ouvir falar que precisa de ser perdoado para poder ter algum nível de relacionamento com Deus, porque o mundo acha e se acha filho de Deus, amigo de Deus, independente da condição de pecador. Você chega em um bar, você se depara com um drogado, um bêbado, você vai pregar o evangelho para ele, ele vira-se para você e fala: eu sou filho de Deus. É ou não é? Porque o mundo não concorda com a palavra de Deus, com aquilo que Jesus Cristo revela. Você chega no mundo, ele diz que o mundo não foi criado pela palavra de Deus, como a Bíblia diz, mas ele é produto da evolução natural. O mundo pensa e acredita que as coisas existem em decorrência de uma grande explosão. O início de tudo foi uma grande explosão no universo. O mundo não concorda com a Bíblia, que diz que todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. É por isso que Jesus, o próprio Jesus disse isso aqui, ó: o mundo não me verá mais, porque o mundo não consegue enxergar Jesus. O mundo não consegue aceitar Jesus. O mundo não consegue aceitar que Deus é justo. O mundo não consegue aceitar que todas essas coisas que existem um dia deixarão de existir. Os homens estão preparando para um mundo cada dia melhor. A medicina muito avançada, a engenharia, a tecnologia, a comunicação, tudo muito facilitado. E a tendência, o que se vê, o que se pensa, é que o mundo caminha para uma situação cada dia mais estável e mais confortável. O mundo não concorda na iminente volta de Cristo, que para nós, igreja, é uma coisa iminente.
E nós aguardamos a volta de Cristo. A verdadeira igreja aguarda a volta de Cristo. É por isso que Jesus disse: o mundo não me verá. Mas você podia ver o microfone para mim? É por isso que está escrito aqui que Jesus disse isso aqui, ó. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. E realmente o mundo... Obrigado. E realmente o mundo deixou de ver Jesus. O mundo não consegue mais ver Jesus. O Jesus dos crentes não é bem-vindo no mundo. Não é bem-vindo no mundo. E Jesus disse a respeito disso também. Se você abre a sua Bíblia aí em João 15, 19, você vai ver Jesus dizendo: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Jesus dizendo: olha, vocês não são do mundo. Não adianta você pensar que o mundo vai te aprovar, discípulo meu, discípulo de Jesus, discípulo crente. Não adianta você pensar que o mundo vai gostar de você, que o mundo não vai gostar de você. Jesus disse isso desde o começo. João 15, 19, se vós fosseis do mundo, o mundo vos amaria. O mundo amaria o que era seu. Mas você não é do mundo, por isso que você é odiado pelo mundo. O mundo não vê Jesus como os crentes veem Jesus. Amém? Mas Jesus disse para os seus discípulos, e Jesus diz para nós, seus discípulos: mas vós me vereis, meus discípulos, vocês me verão. Mas quando é que os discípulos de Jesus veem Jesus? Quando eles aceitam o que Jesus fala, porque Jesus hoje é a palavra. Os discípulos de Jesus, quando aceitam o que Jesus fala a respeito do pecado e se arrependem do pecado. Os discípulos de Jesus, quando veem o que ele fala a respeito do perdão e decidem servi-lo, e são marcados por esse perdão. Os discípulos de Jesus, que passam a ver a justiça de Deus e acreditar nela. Os discípulos de Jesus, que creem na volta dele, que creem no juízo eterno. Esses são os que têm conseguido ver Jesus. Esses são os que continuam vendo Jesus. Será que você tem visto Jesus? Será que a igreja tem visto Jesus? Como é que vê Jesus? Como é que encontra esse Jesus? Se você abrir a sua Bíblia em João, no capítulo 16, versículo 7, você vai ver Jesus afirmando isso aqui, ó. É necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. E é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Jesus dizendo: olha, eu preciso de ir. Eu sei que vocês estão muito satisfeitos comigo aqui, mas eu preciso ir, porque eu quero ampliar a visão de vocês. E se eu não for, isso não será possível. Porque esse trabalho, ele é exclusivo do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo é que pode convencer alguém de que ele é pecador e de que o pecado vai levá-lo para o inferno. Você fala para um homem que não é da igreja, que ele é pecador e que o pecado vai levá-lo para o inferno, e ele zomba de você. Porque o mundo não vê Jesus. Você fala para alguém cometendo uma infração, um erro grave contra a palavra de Deus, ou contra o seu próximo, seja lá o que for,
e diga a ele: olha, o pecado destrói o homem e o leva para o inferno. Ele te manda se danar. Vai se danar, o crente. Porque o mundo não vê Jesus. E eu sei que o mundo não vê Jesus, porque o mundo não leva a sério o que Jesus fala. Como é que eu vejo Jesus? Eu só consigo ver Jesus quando o Espírito Santo me convence, quando esse Consolador que Jesus prometeu aqui em João, capítulo 16, versículo 7, vamos ler. Acorda, gente, acorda, vamos acompanhar aqui. João 16, 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Nós só conseguimos aceitar essa ideia de pecado, nós só conseguimos aceitar essa ideia de que esse mundo foi formado pela palavra de Deus e que ele haverá de ser julgado, e o pecado há de ser julgado, e tudo isso vai se acabar um dia, e que Jesus vai voltar e vai instalar o seu próprio reino aqui na face da terra, e tudo isso que existe vai deixar de existir. Você só consegue de fato aceitar Jesus, você só consegue de fato identificar Jesus se o Espírito Santo trabalhar na sua vida e te convencer dessas coisas. Não adianta você dizer: ah, eu tenho a minha própria fé. Não vai adiantar nada. Se o Espírito Santo não tiver te convencido. Todo mundo tem fé. Tem gente que tem fé em rato lá na Índia, tem gente que tem fé em Maomé lá no Oriente Médio, tem gente que tem fé em Buda. Todo mundo tem fé. Tem gente que tem fé em Cristo, tem muita gente que tem fé em Cristo, mas não acredita nas palavras de Jesus. É por isso que o que faz a diferença na vida de um ser humano é o trabalho desse Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo convence o homem, ele realmente passa a enxergar Jesus. Porque você só sabe quem é Jesus quando você entende que o seu pecado é capaz de levá-lo para a morte, para o inferno, e que ele te perdoa esse pecado e muda o seu destino eterno. Só aí você vai entender quem é Jesus. Enquanto você não percebe que o pecado vai te levar para o inferno e que Jesus é a única alternativa, e que somente Jesus pode te livrar dessa condenação eterna, enquanto o Espírito Santo não te convence disso, esse Jesus que você está pensando que conhece não é o Jesus aqui da palavra de Deus. Porque o Jesus aqui da Bíblia, só o Espírito Santo de Deus é que pode revelar. E ele começa a revelar quando ele consegue colocar no coração do homem a consciência do pecado. Porque se você não dever para Jesus a sua alma, você não consegue servir Jesus de jeito nenhum. Se Jesus para você for apenas um milagreiro, você não consegue servir Jesus de jeito nenhum. Você pode até procurar ele na hora que você estiver precisando de um milagre, mas depois você não vai servir a Jesus. Você só serve a Jesus se o Espírito Santo colocar no seu coração consciência do pecado, porque aí você vai servir a Jesus. Você está me entendendo? Só enxerga Jesus quem o Espírito Santo revela, quem o Espírito Santo mostra. Se você abre a sua Bíblia em João, no capítulo 14,
versículo 26. Vamos entender o Espírito Santo, meus irmãos. Se anima, eu quero ver essa igreja animada. Isso aqui é fundamental para a sua existência espiritual, para a sua vida cristã. Olha só, João 14, 26, está escrito assim, ó. Jesus, o próprio Jesus falando, não sou eu que estou inventando, eu não estou lendo o que um teólogo da Idade Média concluiu, eu estou lendo o que Jesus Cristo falou e está registrado na Escritura Sagrada. João 14, 26 diz assim, ó: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Você sabe a única pessoa que pode te ensinar a respeito de Jesus, que pode realmente te convencer de quem é Jesus, é esse Espírito Santo aqui, ó. É missão dele, é atribuição dele. Se o Espírito Santo estiver colocando as palavras na minha mente, na minha boca ou na boca de qualquer pregador, e esse pregador estiver falando aquilo que o Espírito Santo estiver revelando, e ele pegar as palavras que ele revelou e colocou na boca desse pregador e colocar no seu coração, aí você sai daqui, meu irmão, transformado. Mas se não for desse jeito, a palavra não vai fazer efeito. Porque só Ele, somente Ele, e somente Ele, somente a Ele foi designado essa capacidade de ensinar a respeito de Jesus. Se eu, como pregador, recebo a palavra e transmito essa palavra na medida exata do que o Espírito Santo determinou, e ele resolve trabalhar na sua vida para que você a aceite, então você irá aceitá-la e ela irá transformar a sua vida. Do contrário, não tem negócio, vai ser só uma palavra que você vai ouvir a mais na vida. Porque somente o Espírito Santo é capaz de convencer o homem de alguma coisa a respeito de Jesus.